Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 16 de outubro do ano 2020. Na carta do apóstolo Paulo aos 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Essa carta do apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, talvez seja o texto mais difícil de ser interpretado, e é o texto que os pós-tribulacionistas usam para dizer que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Se você não entender, meu amado irmão, o fundo histórico dessa carta, você vai defender esta ideia de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Primeiro nós temos que entender o fundo histórico dessa carta, o contexto histórico, por que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Paulo escreve 1 Tessalonicenses no ano 52 e imediatamente ele escreve 2 Tessalonicenses no mesmo ano, 52. Por quê? Por que Paulo ele escreve 1 Tessalonicenses e imediatamente ele escreve 2 Tessalonicenses? Então nós precisamos de entender o porquê disso, o contexto disso, o fundo histórico disso. Paulo ele havia escrevido aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 4, 16 em diante, Paulo havia instruído acerca do arrebatamento da igreja. E nós sabemos que o arrebatamento da igreja ele é um maravilhoso consolo da noiva. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então o arrebatamento, ele é a bendita esperança. Ele é o consolo da noiva. Esperar o anticristo não é bendita esperança. Passar pela grande tribulação, ser massacrado pelo anticristo, não é bendita esperança. Então Paulo havia escrevido 1 Tessalonicenses acerca da bendita esperança. Mas alguém, usado pelo diabo, usado pelo inimigo, ele escreve uma carta falsa imediatamente após Paulo ter escrevido 1 Tessalonicenses, consolando os irmãos de que a igreja não ia passar pela tribulação. Um cidadão usado pelo diabo, um portador, um emissário de Satanás, ele escreve uma carta aos crentes em Tessalônica, dizendo que a luta, os problemas que os irmãos estavam passando em Tessalônica, era porque eles tinham perdido o arrebatamento da igreja. Então os crentes em Tessalônica, eles estavam passando por lutas, essas lutas normais que a gente passa, provações. Aí um usado pelo diabo, ele escreve essa carta dizendo que o que os irmãos estavam passando é porque os irmãos tinham perdido o arrebatamento da igreja.
Então agora Paulo vai consertar esse erro. Paulo tem que escrever essa segunda carta para consertar esse erro que esse cidadão havia introduzido na igreja em Tessalônica. Então Paulo começa dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda, vinda é parousia, segunda vinda em Jerusalém, de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Isso aqui é arrebatamento, raro passo. Por que Paulo ele inverte aqui? Ele inverte exatamente porque ele está escrevendo para um povo que está perturbado. Ele inverte aqui porque ele está escrevendo para uma igreja que estava perturbada, para uma igreja que tinha sido ensinada por um falso profeta de que a luta que os irmãos estavam passando é porque os irmãos tinham perdido o arrebatamento. Então, por isso que Paulo tinha invertido isso aqui. Então Paulo fala: irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Então eles mudavam de opinião. Os crentes em Tessalônica, eles mudavam de opinião facilmente. Eram pessoas que eram levadas por vento de doutrina, igual hoje acontece. Muita gente está virando pós-tribulacionista. Por quê? Porque são levados por ventos de doutrina, por falsos ensinadores, por pessoas que sabem persuadir. Então as pessoas são levadas por vento de doutrina. Mas, irmão, você tem que ter um fundamento. O crente que não é fundamentado na rocha, ele cai. Você tem que ser fundamentado na rocha e não na areia. Tem muitos irmãos que são fundados na areia, aí vai para o YouTube ver esses vídeos desses pós-tribulacionistas que sabem persuadir e cai nessa falácia. Então, Paulo dizendo assim: vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados. Então eles estavam perturbados, quer por espírito. Olha aqui que coisa interessante, quer por espírito, ou seja, espírito enganadores nos últimos dias. Está escrito aqui em letra minúscula. E Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4 que nos últimos dias as pessoas irão dar ouvidos a espíritos enganadores. Então é uma nova doutrina que tem combatido a palavra de Deus nesses últimos dias. É uma nova inovação. Então são espíritos enganadores. Então Paulo está dizendo: irmão, não fique perturbado, quer por espírito, quer por palavra. Ou seja, quer por palavras persuasivas. Esses camaradas, eles sabem persuadir os neófitos. Eles sabem persuadir aqueles que não conhecem de escatologia. E aí Paulo fala aqui, ó, quer por carta, tá vendo? Quer por carta é porque havia uma carta falsa. Então você tem que conhecer o fundo histórico de 2 Tessalonicenses antes de você dizer bobagem, antes de você dizer que a igreja vai passar por tribulação. Esse é o cavalo de batalha dos pós-tribulacionistas. Essa carta aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se você não conhecer o fundo histórico, você vai ficar dizendo bobagens. Então havia uma carta falsa, quer por carta. O cidadão havia escrevido uma carta falsa, desfazendo tudo que Paulo tinha ensinado aos crentes em Tessalônica. Paulo tinha ensinado que a igreja não passaria pela tribulação, em 1 Tessalonicenses capítulo 4:16. Como que nós sabemos que a igreja não vai passar pela tribulação? É claro, Paulo fala da bendita esperança. Paulo fala do consolo, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Se é bendita esperança, se é consolo, então não tem como ser a igreja passar pela tribulação. Por quê? Porque apanhar do anticristo, ser destruído pelo anticristo, não é bendita esperança, não é consolo. Então havia ali um cidadão que escreveu uma carta falsa. Aqui Paulo fala assim, ó, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós. Então não era de Paulo, era uma carta falsa. Então Paulo ali, ele vai, então, consertar aquele estrago que aquele enviado de Satanás havia feito na igreja em Tessalônica. Aí, ó, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O que Paulo está dizendo? O dia do Senhor, aquele cidadão falso dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado e que os crentes em Tessalônica estavam passando por luta porque tinha perdido o arrebatamento.
O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor ele começa exatamente com o arrebatamento da igreja. Começa o arrebatamento da igreja, acontece o arrebatamento da igreja, esta é a agenda de Deus. Acontece o arrebatamento da igreja e em seguida vem a grande tribulação, que é o dia do Senhor, que é os 7 anos da grande tribulação. Então Paulo agora, no versículo 3, ele vai dizer assim, ó, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse versículo aqui é o versículo chave que os pós-tribulacionistas dizem que a igreja vai passar pela tribulação, que primeiro vem a apostasia e o anticristo se revela. Só que tem um probleminha aqui. Tem um probleminha aqui muito sério. Aqui é um erro de tradução. Essa palavra apostasia aqui, ela foi traduzida aqui para abandono da fé. Mas no original não é isso. No original não é isso que Paulo está dizendo. Você pode pegar uma Bíblia de Genebra, meu irmão. Pega uma Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia dos reformadores. É uma Bíblia do pessoal aí que defende a doutrina de Calvino, calvinistas. Uma vez salvo para sempre. Pode pegar uma Bíblia de Genebra, que você vai ver que esse versículo na Bíblia de Genebra está dizendo assim, retirada física, partida. Então essa palavra aqui no original, apostasia aqui nesse contexto, significa retirada física, partida da igreja. Então, Gabriel de Oliveira Porto, Natan Rufino, ele vai dizer a mesma coisa para você. É só você entrar aí no canal deles aí e pesquisar para você ver. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, venha a partida, a retirada física da igreja. Primeiro a igreja tem que sair. Interessante que os pós-tribulacionistas, eles lêem esse versículo aqui, mas eles não lêem o 7 e o 8, porque eles sabem que o 7 e o 8 vai desmontar a falácia deles, de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, venha a partida, a retirada física da igreja. Então, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, venha a retirada física. A apostasia aqui é isso, no original é isso. Está na Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia dos calvinistas. Pode pegar uma Bíblia de Genebra e olhar aí para você ver. Então, primeiro virá a retirada física, ou seja, o arrebatamento. E aí depois é que é revelado, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, o anticristo, ele se revela após a retirada física da igreja. Aí Paulo vai falar lá do terceiro templo lá, que vai ser reconstruído, antes que vai assentar lá, o versículo 4 é isso, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui está falando do templo, do terceiro templo, que vai ser levantado, né, onde o anticristo vai assentar, e ele vai quebrar a aliança na metade da grande tribulação. Meus irmãos, nós vamos continuar essa mensagem no próximo áudio. Então, meus amados irmãos, vamos continuar aqui a nossa mensagem a partir do versículo 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. E agora, vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Então o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Quando eu estava com vocês, eu dizia para vocês que o arrebatamento da igreja ela é a bendita esperança. Que o arrebatamento da igreja é o maravilhoso consolo da noiva. E agora vocês estão dando ouvido a essa carta falsa. É isso, irmão. Então, as pessoas não conhecem o fundo histórico dessa carta. Vocês estão dando ouvido a essa carta falsa que esse enviado de Satanás enviou aí para perturbar vocês. Eles só sabem perturbar, é o que faz os pós-tribulacionistas.
São pessoas perturbadas que querem perturbar a igreja de Deus, que quer colocar a qualquer custo a igreja na tribulação, quer a qualquer custo colocar a igreja nas 70 semanas de Daniel. É isso que eles sabem fazer, perturbar a igreja de Deus. O Espírito de Deus não é espírito de confusão. Deus não é espírito de confusão. Vocês não lembram, Paulo está dizendo, vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando eu ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Ou seja, tem algo que está detendo o anticristo. Ele só vai ser revelado no tempo de Deus. Tem algo que está detendo a ascensão do anticristo e o próprio movimento sabe disso. Eles sabem, o movimento Nova Ordem, eles sabem disso. Eles pregam isso, que é impossível a implantação de um governo mundial sem a chamada retirada dos peixes. Eu ouvi isso em um seminário sobre o movimento Nova Ordem. Primeiro será removido os peixes. O que Paulo fala no versículo 7? O mistério da iniquidade já opera, ou seja, a plataforma. Aqui os pós-tribulacionistas não mexem. No 7 e no 8 eles não mexem, porque aqui fala claro. Eles só vão citar para você o versículo 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então esse aqui é o texto, cavalo de batalha deles. Só que a apostasia aqui está falando de retirada física, retirada da igreja. Agora o versículo 7 e 8, que fala bem claro, bem aberto, eles não vão mexer nunca. Eles não vão mexer isso. Eles não vão mexer aqui, porque aqui vai levar eles para o pré-tribulacionismo. Olha aqui, porque o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, a plataforma para a implantação de um governo mundial já está no mundo. A base, o anticristo, quando ele se manifestar após o arrebatamento, ele já encontra a sua base pronta. Ele já encontra toda a tecnologia que ele precisa para governar o mundo. Nós já temos visto isto diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos atualmente, nós estamos vendo toda a plataforma do anticristo sendo montada, sendo preparada, tecnologia e tudo mais aí. Tudo sendo articulado para a chegada de um governo mundial. Só falta ser removido a igreja. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Porque já o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, primeiro tem que ser afastado, retirado. O que é isso? É o corpo de Cristo, a igreja. O corpo de Cristo será removido, será retirado dessa terra. Então esse versículo aqui, meu irmão, é harpazo, é arrebatamento aqui, é arrebatamento, harpazo. O versículo 2, 3 também, apostasia, é retirada física, é harpazo também. Então Deus ele é maravilhoso, ele deixa as coisas muito claras, mas as pessoas querem fazer confusão com a sua palavra. Deus sabendo que os homens eles iam fazer uma tradução errada de apostasia aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3, sabendo Deus que os homens iam mudar isso aqui, iam fazer essa tradução errada, ele colocou bem claro no versículo 7 e no 8, só que os pós-tribulacionistas eles não mexem aqui, eles não é bobo, eles não vão mexer aqui. Porque isso aqui mostra claramente que a igreja será arrebatada antes do anticristo. Olha aqui, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, a igreja precisa ser afastada. O corpo de Cristo tem que se retirar. Primeiro a igreja sai. Arrebatamento. O que acontece? Está tudo na ordem, meu irmão. Não há confusão aqui. É a mesma ordem do Apocalipse. A igreja ela é arrebatada no capítulo 4, o anticristo manifesta no 6, tudo na ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem, não de desordem e confusão. Quem faz confusão com escatologia é os pós-tribulacionistas mesmo, é eles que fazem. Deus é um Deus de ordem, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Isso aqui é arrebatamento. A igreja tem que sair, ela é arrebatada. Primeiro ela sai. O que acontece depois que ela sai? O anticristo se manifesta.
É a mesma ordem do Apocalipse. A igreja é arrebatada no 4, o anticristo se manifesta no 6. É o versículo 8. O versículo 8 é o anticristo. Então será revelado o iníquo. Tá vendo? Arrebatamento no versículo 7. A igreja sai no versículo 7. No versículo 8, o anticristo se manifesta. Então será revelado o iníquo. O anticristo ele só é revelado após o arrebatamento da igreja. Porque o anticristo é um mistério. Da mesma forma que o arrebatamento é um mistério, o anticristo também é um mistério. É o versículo 7. O mistério da iniquidade já opera. O anticristo é um mistério. Então não adianta nós bater cabeça aí para descobrir quem é o anticristo. Se você quer saber, se você quiser saber quem é o anticristo, você tem que perder o arrebatamento e ficar aqui na grande tribulação. Aí sim você vai conhecer a chibata do anticristo. É tudo que os pós-tribulacionistas querem. Eles querem conhecer a chibata do anticristo. Eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando Jesus vir nas nuvens me arrebatar. É isso que eu estou esperando. É a bendita esperança da noiva. É o consolo da noiva. Então o versículo 8 está dizendo, então será revelado o iníquo. Ou seja, acontece o arrebatamento no versículo 7, no 8 o anticristo se revela. Aí a parte B já fala da segunda vinda em Jerusalém. Olha aqui, meus irmãos, tudo na ordem. Deus é um Deus de ordem. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Aqui já é a parousia em Jerusalém. Vinda é parousia. Vinda lenta, onde todo olho verá. Apocalipse 1, versículo 7, Zacarias 14, versículo 5, onde ele volta em Jerusalém, trazendo todos os santos que ele levou no arrebatamento da igreja. Parousia não tem nada a ver com harpazo. Parousia é vinda em Jerusalém. Harpazo é sequestro, tomada com violência. A igreja será tomada dessa terra no sequestro da noiva. Os teólogos eruditos chamam de o rapto da igreja. Então aqui está tudo na ordem. Não tem confusão aqui. Quando Jesus voltar em Jerusalém, ele matará com o sopro de sua boca o anticristo. Ele jogará o anticristo e a besta. Os primeiros habitantes do lago de fogo, que será o anticristo, falso profeta, serão lançados, né? A primeira besta e a segunda besta serão lançados no lago de fogo no final da grande tribulação. Os primeiros habitantes do lago de fogo. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, meus irmãos, essa carta, ela é uma carta que eles fazem confusão. Por que fazem confusão com essa carta? Exatamente porque não conhecem o fundo histórico. Não sabem por que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses foi escrita porque havia uma falsa carta lá. Um enviado de Satanás escreveu uma carta lá, uma falsa carta, para perturbar os crentes em Tessalônica. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.